Bom, então, mais uma vez, boa tarde aí a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa mesa redonda, Ações de Internacionalização, a Viabilidade e Sustentabilidade como Princípio Básico. Então, quero agradecer a todos os presentes, em especial os nossos palestrantes, o professor Edilson Pimenta, do IFTM, Instituto Federal do Triângulo Mineiro, e o professor Wilton Soares de Souza, do Instituto Federal do Maranhão. Nossos profundos agradecimentos. Somos muito gratos à presença de vocês. Meu nome é Andresa Ferreira, eu sou técnica em assuntos educacionais, mestre em letras, e eu trabalho atualmente, né, na diretoria de Relações Internacionais, juntamente com a Kátia Barros de Souza, que está aqui conosco, a secretária executiva do setor. O diretor de Relações Internacionais, Oiti de Paula, ele está em uma missão, né, na França, e pediu desculpa a todos por não poder participar, né, espero que fazendo bons acordos, boas parcerias, e que nos traga em breve aí boas notícias também, né, então, meu agradecimento. Também gostaria de falar que o Matheus Vieira, aqui presente, ele está responsável pela organização da nossa mesa. Matheus, você quer falar um pouquinho para o pessoal, deixar os dados? Sim, eu ia me apresentar, né? Eu sou estudante do Instituto Federal do Campus de Ouro Preto e estou na equipe de apoio para a coleta de assinaturas para certificação de presença. Provavelmente, não, com toda certeza, irei comunicar no chat o momento certo para a coleta e provavelmente pedirei o nome completo e o e-mail, seguindo as mesmas disposições do documento original. Muito obrigada, viu, Matheus? Então, vamos dar início à nossa apresentação. Edilson, você está com a palavra. Obrigada. Muito obrigado, Andresa. Então, boa tarde a todos e todas. Gostaria aqui de deixar inicialmente os meus agradecimentos. Primeiramente, ao Oiti de Paula, grande amigo, diretor de Relações Internacionais do IFMG. Estendo os cumprimentos a toda a equipe da DRI da UFMG, então, Andresa, Kátia, né? E, enfim, também aos demais membros que são os braços avançados aí das relações internacionais no IFMG, os embaixadores. Eu sei que o Luciano abraça a causa e muitas outras pessoas estendem as ações que partem ali da reitoria. Também agradeço ao Matheus, que está dando um apoio logístico para nós, e em especial eu deixo um abraço querido ao Wilton, que é o nosso amigo do Fórum de Relações Internacionais, o diretor de Relações Internacionais do IFMA, né, do Maranhão, uma pessoa que é respeitada em toda a rede federal, inclusive para além dela. Então, sempre que eu estou com o Wilton, a minha preparação aqui tem que ser dupla, para que saia, então, a contento e a altura das discussões que ele propõe e ele trava, tá bom? Bom, eu trago para a nossa conversa de hoje, uma conversa entre amigos, uma conversa que vai ficar gravada, né, que pode se estender posteriormente. Sei que, por exemplo, o Oiti teve problema com a logística lá na França, não pôde estar conosco, mas espero que todos possam ter acesso a essa discussão, que eu sei que vai ser riquíssima, até por conta da bagagem que o Wilton também agrega, né? Eu fiz uma apresentação, eu vou mostrar para vocês, são poucos slides, só para guiar mesmo a nossa conversa, é uma conversa entre amigos, como eu já antecipei, mas eu trago algumas provocações, inclusive, de bastante ordem prática, porque eu sinto que os eventos, como um todo, eles carecem um pouco disso, sabe? Eu tenho a sensação que a gente faz um trabalho muito bonito do ponto de vista filosófico na educação, e a gente sai impactado dos eventos dos quais nós participamos, mas dá aquela sensação de falta de materialidade, aquela sensação de, adorei, gostei, aprendi bastante, como é que eu coloco em prática? Então, eu vou tentar também trazer um possível direcionamento, não é uma receita de bolo, mas é um possível direcionamento, tá? Então, eu vou apresentar a partir de agora, espero que fique, então, eu peço a gentileza de me confirmar, porque a partir de apresentação eu não mais vejo, né? Mas me digam se vocês estão vendo em tela cheia a apresentação inicial. Sim. Sim. Maravilha, muito obrigado pela confirmação. Eu tenho que dar um título, né? Eu sempre digo que é um tormento essas apresentações ter que dar título, porque a vontade é chegar sem título e falar, eu quero falar do que me chamaram, né? Mas eu intitulei, então, de a internacionalização como vetor de avanço institucional. Foi muito feliz para mim colocar as duas logos aqui, ver o IFTM ao lado do seu irmãozinho, né? Do seu irmão maior, eu diria, que é o IFMG, e, claro, fazendo parte desse evento muito bonito, esse evento pungente que é o Planeta IFMG. Aqui no Triângulo Mineiro nós temos o evento chamado Universo,
que é, então, o evento irmão do planeta, tá bom? Para começar a nossa discussão de hoje, sempre muito atento ao tempo ali da apresentação, né? Haja vista que o Vilton avança logo depois da minha fala, eu gostaria de trazer a seguinte reflexão para todos e todas que estão assistindo a esta apresentação. Bom, nós temos inúmeros colegas que entram nessa função de gestor de relações internacionais, seja da rede dos institutos federais, seja da rede das universidades, né, seja nas colegas das instituições parceiras, que são as instituições privadas, por exemplo, e eu sei que a escolha desse gestor se dá provavelmente por uma, duas ou três das três vias que eu vou apresentar. Então, ou é uma das vias, ou são duas das três possíveis vias, ou, na melhor das hipóteses, numa totalidade. Ou esse gestor é escolhido por uma questão política, de alinhamento com o gestor maior, provavelmente um reitor. Então, eu desconheço alguém que ocupe essa cadeira que seja um inimigo político desse reitor da instituição. Então, eu acho difícil isso acontecer. Então, geralmente, a questão do alinhamento político é observada sim. Para além dessa questão do alinhamento político, vejo que é observada também são observadas questões de habilidades comportamentais, de soft skills, né? Nós sabemos que elas são muito importantes, que esta função exige muitas percepções, muitas habilidades que vão para além das habilidades técnicas. E, em terceira instância, claro, é considerado o aspecto técnico. Tem gente que já tem uma boa formação, uma boa bagagem nessa área. Ocorre que muitas das pessoas que chegam para atuar nesta área, seja como gestor, ou efetivamente como professor, como TAI, até estudante com amplo engajamento em pesquisas, em estudos nessa área, chega muito perdido. Ele chega muito angustiado. Eu já conversei com muitas pessoas que me dizem, o reitor pediu para eu assumir, eu achei que é um novo desafio, eu não sei nada do que está acontecendo aqui. Então, eu começaria da seguinte forma. Essa pessoa, se ela começar buscando definições em materiais referenciais, ela vai se deparar com algumas palavras que são recorrentes em diferentes autores. Eu trago 4 aqui para começarmos essa discussão. É comum você encontrar a noção de processo. Então, nós não estamos falando de algo pronto, né? Então, você não diz, a minha instituição internacionalizou. É um processo. Ele é um processo, ele é um contínuo, e você não está em busca de chegar no final. É o caminho que é o valioso, né? Para além disso, você vai sempre se deparar com a noção de internacional. Então, nós sabemos que existe, e existe muito bem sedimentado, inclusive no Brasil, a noção de internacionalização em casa. Nós sabemos disso. Mas é normal que você tenha essa perspectiva para além da fronteira, para além da fronteira brasileira, né? Temos também o conceito de intercultural, então existe esse encontro de cultura, é quase um consenso, eu diria, entre as pessoas que atuam nessa área, que se aventuram nessa área, que se esforçam nessa área, que existe um encontro ali, um encontro cultural. Então, intercultural, multicultural, transcultural, dependendo da perspectiva em que se inscrevem, né? E também, claro, você tem a ideia de atingir dimensões globais. Muito se diz sobre o local, né, a ideia de se pensar numa perspectiva global, atuando no ponto local. Maravilha. Mas a minha provocação vai numa outra ordem, que é a seguinte. Se a pessoa me disser tudo isso, me disser que andou estudando esses documentos, andou estudando textos referenciais, autores que são muito marcantes aí na área, eu vou trazer a seguinte provocação, tá? E na rede federal profissional científica e tecnológica? O que é a internacionalização na rede? Porque é um recorte muito específico, gente, é um recorte muito específico. E é um recorte que você vai se apropriando lentamente na forma de realmente um processo, e aí você vai descobrindo algumas questões que eu trago aqui inicialmente. A meu ver, eu tenho 7 anos nessa função, 5 dos quais foram agora ininterruptos, né, nessa última passagem minha. Lá em 2012 e 2013 eu estive também na mesma função. Bom, eu vejo a internacionalização na rede dos IF, Cefetes, Pedro II, etc., eu vejo como o mais potente vetor de acesso, permanência e êxito que existe. Eu vou sempre dizer isso e eu sempre vou encontrar alguém que vai fazer carinha de árvore, que eu não sei do que você está falando, eu não estou entendendo o que você está dizendo. Gente, a rede federal, assim como as escolas como um todo, sofrem gravemente
com a questão de acesso, permanência e êxito. Não captam o tanto de aluno de antigamente. Nós temos cursos superiores de universidades e institutos renomados que não têm uma boa procura de estudantes, né? Primeiro ponto. Segundo ponto, esses alunos que entram, muitos deles acabam evadindo, então a gente tem dificuldade de permanência, e alguns que avançam até o final, muitas vezes têm dificuldade de obter êxito, resultados marcantes. Então, a política de acesso, permanência e êxito é amplamente impactada pelas ações, pelos projetos, pelos programas de internacionalização. E aí eu chamo para um comentário rápido aqui, uma historinha que me ocorreu enquanto eu preparava essa apresentação. Eu me lembrei de uma vez ter lido a história de criação da pasta dental da marca Colgate. E aí eu trouxe alguns insights aqui para a gente tentar fazer um paralelo curioso, né? Que é o seguinte, quando tentaram criar esse produto, essa empresa nasceu em 1806 em Nova York, e ela sabia, reza a lenda, né, que eles sabiam do potencial que tinha aquele produto que hoje é a pasta dental que a gente utiliza aí, da marca Colgate, né? Só que não dava lucro. Não dava lucro, e eles ficavam muito angustiados, se perguntando por que um produto tão bom não dava lucro. E reza a lenda que, em meio à reunião de diretores, de coordenadores, etc., havia uma pessoa responsável pela limpeza do local e ela queria muito opinar. Essa é uma historinha que é contada aí amplamente nos cursos de administração, nos MBAs, etc. E aí reza a lenda que ela levantava a mãozinha e dizia, posso dar minha opinião? E aí o pessoal, né, naquela empáfia toda de diretoria, dizia, não, a gente agradece, mas a gente prefere não, né? Você é responsável pela limpeza e nós somos os diretores aqui discutindo a empresa. Ela falou, tudo bem, então tá. E aí vinha a semana seguinte e o assunto voltava. Ela preparando o cafezinho, ela limpando o chão, e o pessoal voltava na história de que temos um produto maravilhoso que não dá lucro. De tanto ela insistir para falar, um dia eles deixaram. Fala o que você quer falar logo. Você está insistindo faz semanas. E ela disse, o produto é maravilhoso. Só que a boquinha dele, pela qual sai o produto, é muito estreita. Sai como se fosse uma pomada. Se vocês alargarem, ampliarem a boquinha do produto, ali pela qual sai o produto, ele vai dar lucro. E aí eles tiveram primeiro uma reação mais ou menos assim, e depois disso eles pararam para pensar, assim, peraí, vamos tentar? Vamos. E virou o que virou, que a gente sabe que é uma empresa potente, que está em quase 200 países, supera até a lista dos países previstos pela ONU. Tem país que não é nem oficializado como país e a Colgate está lá. Então, que isso tenta... Por que eu trouxe essa história aqui? Para mostrar o quê? É uma bobagem acreditar que aquele que efetivamente não domina os conceitos de internacionalização não consegue contribuir com a internacionalização. Nosso amigo do Ceará, o Gutenberg, tem uma frase que é usada na rede toda, que é, a verdadeira internacionalização é da portaria à reitoria. Então, quando ele fala isso para nós, ele é muito experiente também, a gente gosta muito dele, admira muito, isso nos mostra o quê? A senhora da limpeza, a senhora do café, talvez ela tenha uma contribuição que você precisa dar ouvido a isso. Então, no próximo slide, eu vou trazer uma possível encaminhamento de como fazer com que as ações avancem, a partir de contribuições variadas. É uma bobagem o gestor em si achar que só ele será o promotor de ações, tá? Bom, quais dimensões são impactadas quando você investe em internacionalização em uma instituição? Você impacta, claro, a dimensão cultural daquela comunidade, a dimensão linguística, a dimensão econômica. Gente, é incrível como regiões do mundo, enfim, vou falar do nosso país, regiões do Brasil são impactadas grandemente com a chegada, por exemplo, de um instituto federal naquele espaço. Quando chega. E da mesma forma, por meio da expansão do número de cursos, da mesma forma por ações de internacionalização. E isso tem, de certa maneira, contribuído para combater a desacademização. Hoje, eu não sei se vocês têm noção desse movimento, se vocês têm lido sobre isso, mas o pós-pandemia trouxe um processo de desacademização mais acelerado do que acontecia antes. Vamos entender por quê? Nós fomos criados, até de forma, eu diria, catequética ali, vou usar esse termo, fiz um neologismo aqui. É como se fosse uma catequese, ouvindo uma musiquinha, uma ladainha, dizendo para você, olha, estuda para você virar alguém. Você não vai ser alguém se você não estudar. Você não vai conseguir pagar as suas contas se você não estudar. Você não vai conseguir sustentar a sua família se você estudar. Veio a pandemia, né? De forma disruptiva, ensinou para todo mundo que as pessoas, bem ou mal, claro, com muito respeito a todos aqueles que perderam seus entes queridos e tudo, mas aqueles que conseguiram desviar
dessa condição sanitária, avançaram e chegaram, por exemplo, ao ano da graça de 2024, no dia 4 de dezembro, que é hoje, sem necessariamente depender da escola. Então, esse movimento que já vinha crescendo, esse movimento de tiktokização, né? Os jovens de hoje querem ser tiktokers, eles querem ser youtubers. Isso avança mais rapidamente quando a pessoa descobre que ela consegue se manter de outras formas para além do diploma. Então, já faz tempo, e eu sei que dói para nós que estamos aqui, porque somos pessoas ligadas à instituição, nós queríamos que todo mundo tivesse os ganhos diretos e indiretos de um diploma de ensino superior, porque nós tivemos, né? A gente gosta demais disso, mas tem gente que não quer isso mais. Tem gente que não vê sentido nisso mais. Gente, as ações de internacionalização, elas servem como um verdadeiro atrativo para que as instituições tragam esse público de volta, né? Então, essa dimensão é impactada. Também é impactada a dimensão ecológica, por exemplo, de organização como um todo da cidade. Tivemos um intercambista nosso agora, o Ricael, que estava na Espanha, e ele me disse, ele falou assim, olha, eu voltei querendo convencer toda a minha família que nunca mais eu quero que ninguém jogue restinho de cigarro, bituca de cigarro, que eu penso que é a expressão, porque eu vi que na Espanha eles não jogam, e eu perguntei para a senhora que me acolheu na casa de família, eu falei para ela, por que a senhora não joga no chão? E ela me respondeu, mas por que eu jogaria? Então, ele voltou impactado e ele quis, dentro do microcontexto dele, levar isso à frente. Então, isso é um microexemplo, um nano-exemplo aqui de como a internacionalização pode impactar questões de organização mesmo da cidade, questões ecológicas, questões de limpeza, sanitárias, etc. Dimensão tecnológica, dimensão social, claro, de convívio social e, evidentemente, dimensão acadêmico-profissional. Que tipo de compreensão é combatida quando você defende, com unhas e dentes, na sua instituição, o alargamento das ações de internacionalização? Você combate a visão fragmentada da educação, você combate a visão excludente da educação, visão imediatista, visão tecnicista, porque você passa a compreender o organismo institucional para além dos membros que são da própria região. E eu acho que isso é muito valioso. Eu me lembro de quando esse Enem, que hoje é a principal ferramenta de acesso, né, o SISU ali, ao curso superior, ele recebeu o espaço que ele de fato merecia, porque vamos lembrar, ele já existia, mas ele passou a ser a principal ferramenta de acesso ao curso superior das universidades e institutos federais. E aí, eu me lembro muito bem de ainda, eu tenho 27 anos na educação, mas eu estava talvez no meu 5º ano, porque eu penso que é um pouco mais de 20 anos que esse Enem vale como principal ferramenta, e eu aplaudi, e aplaudo até hoje. Porque é quando, por exemplo, aqui na nossa cidade, que temos a Universidade Federal de Uberlândia, que neste ano ficou numa posição belíssima naqueles rankings, né? É triste, a gente sofre com os rankings, a gente não é fã de ranking, mas a gente sempre dá uma olhadinha no ranking. Então a UF ficou em 14º lugar, melhor universidade do país e tal, então é uma posição importante, porque tem muita universidade boa no país. E aí, eu fiquei feliz quando eu entendi que a Universidade Federal de Uberlândia não estava atendendo mais somente as pessoas de Uberlândia, porque ela é federal, ela é feita para mais do que aqui. Então, com essa mesma perspectiva, a gente avança. No próximo slide, você vai me perguntar assim, tá bom, e a questão de ordem prática que você mencionou? Estamos quase lá. Vamos, antes disso, mostrar que existem algumas visões equivocadas, bem rapidamente. Por exemplo, tem gente que acha que internacionalização é sinônimo de mobilidade acadêmica, de intercâmbio, de mandar menino para fora. Isso também faz parte. Tem gente que compreende que internacionalização está sempre atrelado a atividades presenciais. Isso não é verdade, porque nós sabemos que são feitas ações belíssimas, por exemplo, por meio das redes sociais, por meio do online, que veio muito forte, aí, especialmente depois do ensino remoto emergencial, né, que foi necessário na pandemia, e esta atividade de hoje aqui é um exemplo. Nós estamos unindo Maranhão, Belo Horizonte e o Triângulo Mineiro de uma só vez numa atividade que pode, inclusive, ter se estendido para outras pessoas, né? Também acreditam que é sempre a ideia do outbound, de enviar estudantes. Também a noção muito colonial, né, de que existe uma subalternidade com relação aos países do norte e que a gente sempre tem algo a aprender com eles, eles nunca têm a aprender com a gente. Olha, se eu pudesse hoje te dar algo bem concretinho, estaria nessas duas colunas que eu vou falar agora. Então, se você está aqui acompanhando com atenção relativa, eu te peço que faça agora, que dê a sua atenção total e integral a esses dois momentos. Gente, eu tenho dito, nos espaços em que eu tenho tido a oportunidade de fazer uma comunicação como essa, fazer uma palestra,
que a gente precisa diferenciar com mais clareza o que é ação do que é política, o que é ação do que é projeto, o que é ação do que é programa. E, dessa maneira, mesmo que nós façamos ações isoladas, que estejamos concretos de suas limitações. Eu tenho um mote aqui comigo, aqui, que eu repito frequentemente aqui no Triângulo Mineiro, que é assim: não me apresentem propostas que não respeitam os 3 Vs. O que são os 3 Vs que eu criei? Tem que ser uma ação implementável. Então, assim, eu acho que a gente tem pouco tempo para aquelas ações da ordem do seria muito bom se a gente um dia conseguisse, quem sabe. Então, isso é uma coisa que acaba não agregando muito. Então, não é implementável. Não me apresente ações, projetos, programas, políticas que não são sustentáveis. Tem ação que é belíssima, que você percebe que ela não vai ter a sua continuidade. E, especialmente, que não sejam replicáveis. Gente, nossas instituições, elas têm, por essência, serem multicamp. Eu quero que as ações criadas, por exemplo, lá na reitoria, que são geradas lá, por exemplo, avancem para vários campi de uma só vez. Talvez eu não consiga que avance para todos os campi, mas eu gostaria muito que avançasse para o máximo de campi possíveis. Outro equívoco gigantesco é a velocidade com que há a alternância de assessores, coordenadores e diretores de relações internacionais. Isso me lembra quando eu fui à Finlândia, em 2022, fazer um curso, e lá na Finlândia eles têm como regra, como lei deles mesmo, não é uma lei de governo, é uma lei de Estado, que ninguém coloca a mão nas diretrizes educacionais e de saúde do país. Pode mudar o governo, pode ser de direita, de esquerda, do meio para cima, para baixo, não interessa. O que interessa é que aquilo que está na diretriz ninguém põe a mão, o percentual de investimento, etc. Agora é o ponto alto da nossa apresentação. Te convido a ficar muito atento aqui. Por onde começar, então, a efetivar e a interiorizar a internacionalização? Bom, não tenho receita de bolo, mas tem uma provocação bastante rica para você. Você vai chegar nos seus gestores, você vai ter uma compreensão muito clara do que a sua instituição precisa, e você vai defender, primeiramente, um fortalecimento, se você já tem, ou uma criação de uma política séria, clara, contundente de ensino-aprendizagem de línguas. Criar um centro de línguas, criar uma estrutura bastante robusta para ensinar a comunidade as línguas estrangeiras, línguas adicionais. Aí alguém vai dizer, por que tem que começar por aí? Eu vou defender isso para o resto da vida. Não existe ação mais contundente e com maior capilaridade na internacionalização do que ensinar o jovem uma língua estrangeira, uma língua adicional. Por que eu digo isso? Gente, me incomodava muito lá atrás ver a quantidade de anúncios, de possibilidades que os alunos poderiam, em que era exigido, por exemplo, nível B1, B2, níveis intermediários de uma língua. O menino não sabe nem o que está falando. Então, ali você já cerceia o estudante, então é necessário dar uma oportunidade para ele. Primeiro passo concreto, defender com unhas e dentes, sentar com o reitor, levar. Edilson travou aí, gente? Não vai voltar. Caiu a conexão do Edilson. Deve ter sido uma conexão. Vamos aguardar um pouquinho, né? Sim. Ele avisou no grupo que está voltando. Sim. Tá bem chuvoso, né, hoje? Eu não sei, pelo menos aqui no bairro já... Sim, tá sim. Pessoal, peço desculpas, eu caí. Me escutam agora? Sim. Falta poucos minutinhos para mim, para eu chamar, então, para eu encerrar. Vilton, tá? Estou nos minutinhos finais já, estou atento ao tempo, tá? Fique tranquilo. Bom, vamos ver se a gente volta à apresentação onde eu estava. Ó, vocês estão vendo? A parte que tem os amarelinhos, inclusive. Sim. Maravilha. Então, eu dizia, chamar reitor da sua instituição, chamar as grandes lideranças e explicar a importância de ter uma escola de línguas dentro da sua instituição, gratuita, acessível. Hoje nós temos uma escola aqui que atende cerca de 1.800 estudantes. Então, isso é muito significativo, porque a partir dali, muitas oportunidades surgem. Passo 2 fundamental.
sair da ideia de compreender somente a parte educacional da sua pasta de internacionalização e começar a entender um pouco da parte administrativa. Gente, anotem esses números de amarelo. Anotem esses números de amarelo, esses códigos. O governo federal, quando ele disponibiliza o orçamento para as instituições, ele disponibiliza por meio de ações orçamentárias. Existe um número. O que você vai fazer com cada dinheiro? São as caixinhas que a gente diz popularmente. E é comum que os gestores maiores nossos repitam de forma tagarelante, mais um neologismo, que não há dinheiro. Ah, essa ideia é ótima, não tem dinheiro, não tem dinheiro. Tentem levantar os valores e apresentar para os seus lideranças. Por exemplo, a ação orçamentária 2994, que é de assistência ao educando. Ela vem com 3 caixinhas ali, que são POs, que a gente fala, né? Planos orçamentários. Tem a PO 000, a 001 e a 006. Gente, o raciocínio é o seguinte, a 006 você exclui porque trata de apoio a quem é a pessoa PCD, pessoa com deficiência. Então não mexe nesse vespeiro não, a gente sabe da importância de fazermos ação nessa vertente. Deixa quietinho lá. Nas demais, você vai se surpreender quando descobrir que a sua instituição devolve rios de dinheiro de PO 000 e 001 para o governo federal todo ano. Quando devolve, deixa de impactar a internacionalização, por exemplo, que são POs, são planos orçamentários voltados para estudante. Gente, o que vocês poderiam fazer com esse dinheiro? É necessário sensibilizar os diretores gerais, é necessário sensibilizar o reitor da sua instituição e dizer, não deixe devolver, me dá o dinheiro que eu vou fazer a ação. Isso mostra uma eficiência para o governo federal. O governo federal, inclusive, ele olha com reticência quando ele vê uma instituição que não está gastando o dinheiro que ele enviou. Como é que depois a gente consegue fazer greve e dizer que o dinheiro é insuficiente? Então, batam na utilização da 2994, certo? Segundo código que eu trago para vocês, o 20RL, que é o de funcionamento da instituição. Muita gente reclama que não dá, que não é o suficiente, etc. Ok. Se estiver zerando, parabéns para a sua instituição. Mas se não estiver zerando, você poderia, por exemplo, aparelhar com acervos de livros a sua escola de idiomas. Nós compramos aqui quase R$1 milhão de livro na época da pandemia, quando eu, estrategicamente, chamei o pró-reitor de administração e falei para ele assim, ó, custeio não vai ser utilizado agora na sua maioria. Por quê? Porque os meninos não estão aqui, os alunos não estão aqui, o povo não está bebendo água, não está usando energia, como é que faz? Podemos ou não podemos fazer alguma coisa com esse dinheiro? E ele abraçou a causa, ele comprou a ideia e nós compactamos com a compra de livros, por exemplo. Então, é a segunda provocação. Terceira provocação e última, descubram cadê o dinheiro da 4572. A 4572 é uma verba específica para capacitar servidores, para fazer qualificação e requalificação de servidores. O que tem sido feito da ordem da internacionalização na sua instituição para servidores? Tendo em vista que esse recurso existe. Se você me mostrar que esses 3 recursos estão zerados na sua instituição, aí eu compreendo que eles não estão cedendo para você, mas não estão devolvendo um rio de dinheiro. Pode pesquisar. E aí você vai me dizer depois se isso funciona ou não. Rapidamente, para fechar e chamar o Wilton, um passo a passo, é o meu último slide, um passo a passo de como eu proporia um início ali, acelerar um pouco o processo, que foi mais ou menos sobre isso que o Iti e eu conversamos no privado. Primeiro, construir um diagnóstico do problema. Existe um problema envolvido. Qual o problema? A dificuldade em avançar com mais ações de internacionalização na sua instituição. Ok, você mapeou. Segundo passo, você vai definir quais são os agentes e articuladores envolvidos. É trabalho de formiguinha mesmo. É chamar TAI, chamar docente que gosta de trabalhar. Deixa eu te contar uma coisa que eu fui descobrindo ao longo de 27 anos como educador, convivendo com diferentes pessoas. Engajamento, essência do trabalho e vergonha na cara são coisas que nascem na pessoa. Nascem na pessoa. Ou a pessoa já tem o engajamento ou ela não tem. Percebendo que tem esse engajamento, pode ser alguém de qualquer área do seu IF. Vai lá e chama ele para perto. Coloca ele, como no seu caso aí, como embaixador, faz um movimento para ele estar contigo, porque ele somará adequadamente. Na mesma forma, porém, de forma antagônica, alguém com todos os títulos do mundo, viajou o mundo 20 vezes, mas é alguém não engajado, deixa de lado. Sempre que possível, desconvide. Passo 3, mapear a necessidade orçamentária, chegue com números. Não fique falando da ordem abstrata. Chegue dizendo, eu estou com um projeto, esse projeto precisa de tanto de dinheiro e eu preciso que vocês invistam. E, se possível, já vou para o passo número 4 aqui, ó, já apresente as instâncias decisórias
de onde vem esse dinheiro. É a hora de você usar e mostrar que você tem um mínimo de conhecimento orçamentário por meio de número de códigos como 2994, 20RL, 4572, para dizer para eles, eu já olhei e eu vi que no ano passado devolveu um rio de dinheiro. Não deixe de devolver, me passa que eu vou usar. Para de ficar repetindo que não tem dinheiro, que eu estou vendo que tem dinheiro. Passo 5, monitorar e aferir resultados. Gente, a ação terminou, é necessário acompanhar essa ação para ver quais foram as ações que reverberaram a partir daquilo ali. Quais são os resultados? Até para que na segunda vez que você propor uma ação, um projeto, um programa, alguém não jogue na sua cara dizendo, fizemos lá atrás e não virou nada. Essa é a mais dura crítica que o Programa Nacional maravilhoso, que é o Ciência Sem Fronteiras, recebeu. Pagou para o menino ir, e aí não se sabe ao certo o que virou do menino. Alguns nem voltaram, estão fora do país até hoje, e etc, etc. Então, acompanhar o pós-evento é muito importante. E, para terminar, adaptar as necessidades que emergirem e as disponibilidades que forem apresentadas. Bom, aqui eu encerro, deixo à disposição o meu e-mail. Eu me perdi aqui, na hora que caiu, eu fiquei um tanto quanto ansioso, tenso. Eu me perdi na marcação de tempo, mas eu acho que eu estou próximo daquilo que estava combinado, tá? Do 30 minutos. Agradeço demais a oportunidade, estarei à disposição até o final, não só para ouvir a fala do Vilton, mas para contribuir com alguma eventual pergunta ou colocação no final. Muito obrigado. Muito obrigada, Edilson. Nossa, que aula, viu? Agora vamos dar a fala para o professor Vilton. Boa tarde mais uma vez a todas e a todos. Com muito prazer, né, depois de ouvir o meu amigo Edilson, com informações extremamente importantes sobre o que é tangível e intangível dentro da internacionalização. Eu começo agradecendo o convite, né, em nome do Oiti, do Luciano, do Daniel, da Andresa e da Kátia. Eu parabenizo a organização do evento, agradeço o convite a todos que fazem a internacionalização do IFMG. Saúdo meus colegas aqui do Fórum de Relações Internacionais, estou vendo aqui a Janete, o Anderson, que inclusive está aniversariando hoje, parabéns, Anderson, e todos os ouvintes. É um prazer estar falando com vocês aqui. Eu vou pedir licença para compartilhar minha tela, peço que vocês avisem quando estiverem visualizando, por gentileza. Acho que vocês não conseguem ver, né? Certinho. Mais um minuto. Acho que não estava no modo apresentação. Bom, então eu segui à risca o que eu tinha acordado com... Descompartilhou aí, viu? Tá aparecendo agora não. Agora vai. Veja se vocês conseguem ver. Sim, sim. Perfeito. Então, eu conversei com o Oiti, segui à risca o convite que foi feito, né, e ele queria que a gente falasse de algumas das nossas principais ações de internacionalização realizadas aqui no Instituto Federal do Maranhão, que tenham como princípio a viabilidade e a sustentabilidade. Então, eu selecionei 3 dessas ações e parece até que combinei e construí com o Edilson as apresentações, porque o Edilson fez uma introdução maravilhosa, né, mais do que eu, inclusive, esperava, para dar o tangível das ações e falar um pouco agora do intangível. Então, no meu plano de apresentação, eu vou trazer algumas questões para discutir o que é internacionalização, era o conceito inicial, para a gente refletir um pouco sobre isso, né, como isso muda, como isso se altera, né, com o passar do tempo, e dependendo das instituições. No segundo momento, como as ações foram estruturadas, como foram construídos esses fluxos e processos aqui no Instituto Federal do Maranhão. E aí eu elejo 3 ações de internacionalização do IFMA para compartilhar com vocês. E claro que no momento dessa apresentação eu também vou falar das coxias desse processo, do que não vai para o palco, não vai para a cena, que fica ali, só a gente sabe, né? Então, as dificuldades, os empecilhos, os impactos também na nossa saúde física e mental. Mas eu termino, obviamente, a minha fala com uma mensagem de esperança, porque realizar um evento desse, hoje, no final do ano, é sim uma mensagem de esperança.
Inclusive, eu nunca vi tanto evento bom acontecendo no mesmo dia, né? Porque hoje está acontecendo o IFG, acabei de assistir a programação da manhã, que está disponível. Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, muita coisa boa. Então, eu abro a minha discussão apresentando essa imagem, que é a imagem dos fluxos migratórios internacionais. Ela diz muito sobre o que a gente vai discutir hoje. Vocês estão vendo aí esses grandes polos, esses grandes círculos que atraem muito fluxo de migrações, e essas migrações aí têm várias camadas. Camada econômica, educativa, política, social, etc. Então, fazendo um recorte sobre internacionalização, portanto, sobre mobilidade acadêmica, educativa, educacional, a gente tem que pensar muito bem nesses dois polos tensionados. O que a gente tem hoje feito dentro dos institutos federais, olhando para a nossa rede, de um lado, a gente tem criado muitos benefícios para os alunos. Por quê? Porque esses benefícios, como o Edilson muito bem disse, impactam diretamente nas comunidades institucionais, impactam na vida do aluno, impactam na renda desse aluno, na empregabilidade desse aluno, das suas famílias, e também melhora os rankings institucionais. Portanto, as ações de internacionalização, sem sombra de dúvidas, trazem extremos benefícios à comunidade acadêmica. Isso é inquestionável. Portanto, tem uma outra face dessa moeda, que é uma reprodução de desigualdades. E é aí que eu chamo a atenção da gente, nesse primeiro momento de refletir, porque quando a gente cria uma ação de internacionalização, a gente entra nesse afã, né, de criar essas oportunidades, esses benefícios, impactar na vida desses alunos, mas às vezes sem perceber, a gente continua criando, reproduzindo desigualdades. Por quê? Porque a ação de internacionalização ela tem uma orientação neoliberal e colonial. O próprio Edilson falou isso, né? Às vezes é a escolha da língua, às vezes é a escolha do parceiro internacional, né? Geralmente o norte global, né? Para algum país específico, algum curso específico e não outros, né? Então a gente tem um movimento que é muito marcado dentro da sua essência por essas orientações neoliberais e coloniais. Um outro fator que reproduz desigualdades nas ações de internacionalização é que ela mantém uma hierarquia historicamente sustentada. E aqui, de forma muito direta, eu estou falando das relações com o norte global, que precisam ser fortalecidas, mas elas não precisam ser únicas. A gente precisa dialogar, dependendo do tema, dependendo dos interesses institucionais, com outros países, com outros parceiros e em outras línguas. E aí incluindo também as línguas indígenas. Hoje o nosso país não é um país monoglota e é sempre bom a gente relembrar isso, né? Um outro item que reproduz muitas desigualdades nas nossas ações de internacionalização é que elas são permeadas de relações opressivas e tensionadas. Às vezes o diálogo com um país te impede totalmente de dialogar com outro, né? Visto agora um convite, todos os reitores de institutos federais e universidades federais receberam para ir à Rússia, a convite do governo daquele país. E para vocês terem uma ideia, estou dando uma ideia um pouco mais clara, né, para a nossa realidade, mas existem outras camadas mais sutis entre a aceitação ou não da relação com um país, poder fechar portas ou dificultar o diálogo com outros. Então, as relações elas são opressivas e são tensionadas. E um último ponto que eu trago aqui para a gente refletir sobre a internacionalização nesse critério de reprodução de desigualdades é que ela produz conhecimento, mas às vezes numa fórmula de mercadoria, né? Com a rapidez de uma mercadoria, a pós-graduação é curta, você vai fazer um estágio cada vez mais curto, aprender uma língua para algo muito específico naquela produção, e não como um fator de transformação social. Aí eu estou dando exemplo aqui de línguas, né? Às vezes você não tem o tempo. O Edilson disse que alguns programas de mobilidade exigem do aluno nível B1, por exemplo, para poder ir para a sua mobilidade, B1 ou B2. É um nível intermediário, é um nível onde esse aluno não vai conseguir vivenciar, experienciar uma cultura na sua totalidade, né? Ele vai ter realmente muitas dificuldades e não vai ter essa experiência de internacionalização como um fator de transformação social. Continuo trazendo mais algumas questões para a gente pensar no conceito de internacionalização que move as nossas instituições e que é
básico para a gente pensar na nossa política de internacionalização. Portanto, a internacionalização ela é uma palavra-chave. Hoje, quando se fala de educação, a gente fala, obviamente, de internacionalização. É também uma forma de integrar o ensino, a pesquisa, a extensão e inovação. Hoje, quando se fala desses pilares, a gente fala imediatamente da dimensão da internacionalização que constitui e perpassa esses 4 pilares. É uma forma também de integrar o ensino-aprendizagem de línguas à construção de conhecimentos, à construção da inovação e de pesquisas colaborativas. E, por último, é uma busca por uma perspectiva mais integrativa, né, entre língua, o saber fazer, saber ser, o saber cultural, esse saber, né, uma forma mais integrativa, colaborativa e solidária na sua implementação nos institutos federais. Aqui eu fechei nos institutos federais porque hoje foi aprovada uma portaria número 11.169, que é a portaria de um programa chamado Partiu IF. Imagino que vocês possam já ter visto, mas saiu hoje, foi aprovada hoje. É uma portaria que cria um programa de acesso dos alunos do ensino básico público à rede federal, né? Então, no 9º ano, os institutos federais assinam um acordo, um convênio com os estados, as secretarias de educação dos estados, fazem um trabalho de preparação desses alunos no 9º ano para que eles integrem, já no ensino médio, no 1º ano, a rede federal. E a preocupação é responder a uma lacuna imensa de problemas na formação desses alunos no pós-pandemia. Foi o que motivou, inclusive, esse programa. E aí a gente vai ter, vejam só, a gente tem mais um elemento chegando em cima dessa mesa para a gente pensar e discutir internacionalização dentro dos institutos. Eu vou dar um exemplo claro do Instituto Federal do Maranhão, que até então era regido, vamos dizer assim, com esse conceito de internacionalização. É muito difícil conceituar algo como internacionalização, mas na nossa política, no nosso PDI, a gente usava esse conceito de DeWitt, né, que é um conceito de 2015, onde a internacionalização é vista como um processo intencional que integra essa dimensão internacional, intercultural e global a todos os pilares da educação do Instituto Federal. Mas a gente achava que isso não estava dando conta. Nas nossas reuniões de estudo, nos nossos grupos de estudo, a gente percebeu a limitação de uma definição dessa, né? E a gente percebe que estamos aqui situados num estado, eu vou apresentar para vocês depois o desenho, mas com índices sociais desafiadores. E a gente precisa dar uma resposta rápida e considerar esse público. Então a gente parte agora para um conceito um pouco mais atual, onde a gente vê a internacionalização como um processo complexo, heterogêneo, multifacetado, multidimensional, contraditório e não neutro. E esse processo ele é realizado por agentes, quer dizer, quem pensa isso, o governo federal, as políticas macro-federais, nacionais e internacionais, e atores, quem realiza isso, lá na ponta. E essa dinâmica, ela é uma dinâmica que é, ao mesmo tempo, vejam por que ela é contraditória, porque ela, ao mesmo tempo, ela é hegemônica, não hegemônica e contra-hegemônica. Aí sim a gente chega a um conceito mais próximo do que, de fato, a gente acredita ser o processo de internacionalização dos institutos federais. E é esse conceito que a gente tem usado agora, inspirado no nosso grupo de trabalho, por uma obra que foi lançada muito recentemente, essa obra de Descolonizando a Educação Superior, foi escrita, inclusive, por um professor no seu doutorado, que ele é do Instituto Federal do Norte de Minas, o Lauro, orientado pelo Kleber Aparecido, que é da UNB. Então, com esse estudo, a gente chega a um conceito um pouco mais próximo do que está sendo aplicado aqui no Instituto Federal do Maranhão. De forma muito breve, nós temos aí o mapa do estado do Maranhão, com 29 campi, 46 mil alunos e 3.200 servidores. Então, é nesse cenário, com índices sociais socioeconômicos desafiadores, como eu disse a vocês, que a gente pensa que resposta à internacionalização do IFMA pôde no passado e pode no presente, tá? Então, pôde dar a situação dada e pode dar. Então, porque a gente está em constante mudança. Eu seleciono aqui, então, ações de fato concretas. A gente tem hoje mais de 50 acordos assinados.
mas acordos com ações reais e práticas sendo executadas, aí tem a nossa seleção de países com os quais a gente tem acordos válidos e em execução. E aí eu selecionei para vocês, então, a Portugal, Argentina e França, para falar e apresentar como modelos de ações que tiveram a viabilidade e a sustentabilidade como apoio para que isso acontecesse. Então, se vocês olharem na direção superior, eu vou mostrar com a setinha aqui, mas não sei se vocês conseguem ver, França, a gente tem, de um lado, o DELF-DALF, né, que são os diplomas de proficiência em francês, o IFMA é o único instituto federal fora de alianças francesas no mundo como centro aplicador. Então, nós somos, desde 2017, centro aplicador do DELF-DALF. Nós temos o serviço cívico, que o IFMG tem também, e é um grande parceiro nas discussões sobre essas questões do serviço cívico com o IFMA, e o Brafitec e Brafagri, estamos agora finalizando já os nossos acordos. E se a gente volta para cá, o Programa de Experiência Internacional, do lado esquerdo, embaixo, é um programa com a Argentina, que eu selecionei para falar com vocês, né, que é a Universidade Nacional de São Luís, 7 idiomas em Córdoba, envolvendo as licenciaturas do Instituto Federal, que estavam alijadas dos processos de internacionalização. Vejam como é tensionada essa questão. Quando a gente entra em 2020 na gestão da Diretoria de Relações Internacionais, a gente gostaria de aplicar oportunidades e ações para todos. Mas aí é mais fácil para as engenharias, e aí começamos com as engenharias de dupla diplomação. E agora, além das engenharias, passaram os cursos tecnólogos, né, e entrou finalmente as licenciaturas que tanto clamavam por oportunidades. E aí estamos atendendo agora com a Argentina com um programa chamado de Programa de Experiência Profissional Internacional. E para terminar, a dupla diplomação, graduação, mestrado com o Politécnico do Porto e o Politécnico de Viana do Castelo. São essas as ações que eu elegi para compartilhar com vocês. Então, dupla diplomação com Portugal, serviço cívico com a França e experiência profissional internacional com a Argentina. A dupla diplomação que executamos no Instituto Federal do Maranhão, ela começa em 2022 com o Instituto Politécnico do Porto, na área de engenharia elétrica. Atendeu, então, 10 alunos nessa edição. Esses alunos saem do 7º período da graduação em engenharia elétrica do IFMA, passam um semestre no Porto, né, já estudando, obviamente, no mestrado, porque lá a graduação tem 3 anos, e se ele vai no 7º período, ele já passou esse período, né, de 3 anos, e aí ele cursa as disciplinas, parte das disciplinas do mestrado em Portugal. Volta ao Brasil, finaliza o seu curso de graduação e já sendo orientado a construir a sua dissertação de mestrado em Portugal. E ao final do período ele defende, então, a dissertação de forma virtual e tem o diploma de mestre pelo Politécnico do Porto, em Engenharia Elétrica, e de graduado em Engenharia Elétrica pelo Instituto Federal do Maranhão. Portanto, é uma dupla diplomação verticalizada, e é por isso que eu estou insistindo em fazer essa distinção para quem ainda não conhece. Então, em 2022, nós começamos com 10 alunos, em 23 foram 14 alunos, e aí entraram novos cursos. A gente tem em 2023 Engenharia Elétrica, Computação, são 3 cursos diferentes, Sistema da Computação, Engenharia da Computação, Segurança de Dados, e também esses 2. E em 2014, aí entra o Politécnico de Viana do Castelo, com as áreas agrárias de zootecnia e agronomia. E temos mais 14 alunos. Então, no total, temos aí 38 alunos. Esses alunos recebem uma bolsa no valor de R$40 mil para um semestre. Esse valor de 40 mil cobre a totalidade dos custos, né? Então, cada um dos alunos recebe esse valor, e esse valor cobre, então, os bilhetes aéreos, o seguro, as bolsas mensais, o aluguel, a alimentação, e se a gente fizer a conversão em euro, essa bolsa está equivalente à bolsa do Erasmus, que eles recebem na Europa. Não sei se com essas alterações de dólar agora, a gente vai precisar dar uma corrigida nesses valores, mas um dos problemas
e aí o Edilson citou também o programa Ciências Sem Fronteiras, né, que se perdeu um pouco nessa organização. Uma das dificuldades, aí eu já trago questões de bastidores, é a gente avaliar com a nossa moeda local alterações de dólar e de moedas estrangeiras em dias tumultuados como os de atualmente. Bom, e aí agora eu entro na segunda ação, que são os diálogos francófonos, né, o que a gente tem feito com a França e com países de língua francesa. Então temos o Centro Delft-DAF, como eu falei para vocês. Nós recebemos o PEC-G, uma das opções que marcamos e damos preferência são alunos francófonos, e aí temos alunos estudando aqui na nossa instituição, vindos do Benin e do Congo, tanto o Congo-Brazzaville quanto o Congo-Kinshasa, né, da República Democrática do Congo. E esses alunos, eles trazem consigo não só a língua francesa, mas as línguas regionais e locais, e uma cultura que destoa totalmente do que a gente vinha reproduzindo há décadas, que é o ensino de uma língua com foco em um dos países apenas, em uma das cidades, ou o que a gente imagina ser daquele país, né? Isso é bem interessante. O Rotary, nós também recebemos alunos menores, e que isso é fundamental dizer, que é a única instituição que nós garantimos a mobilidade inbound de alunos menores, porque eles cuidam, recebem em casa de família, e alunos do Canadá e da França. O Fórum Sciences et Société, que é um fórum que acontece a cada 2 anos de forma alternada no Brasil e na França. Minas Gerais, tanto o Instituto Federal de Minas quanto os outros institutos do Estado, são fortes e presentes nesse fórum. Nós dialogamos muito bem nessa área também. O Agro Challenge, para pronunciar em francês, o Agro Challenge, é um jogo pedagógico que foi criado dentro da organização do Fórum Sciences et Société, como parte integrante da programação desse fórum. Além das ciências agrárias, que entraram via língua francesa na mobilidade acadêmica internacional, ela não encontrou muitos espaços em outras línguas, e a gente conseguiu muitas oportunidades, inclusive generosas, com bolsas pagas pela França, para a área de ciências agrárias. Bom, eu vou avançar. Entro aqui no fórum, porque em 2025, em outubro, nós vamos ter o fórum realizado no IFMG, né, e a gente tem essa novidade, vamos nos encontrar por aí, mas esse fórum começa lá atrás, em 2002 exatamente, com o CNRS, e a Fiocruz, um órgão francês e um órgão brasileiro, se reúnem para tratar de questões de pesquisa na área de saúde e alimentação. Então, em 2005, já aconteceu em Paris, com o tema Biodiversidade e Saúde, em 2007 em Brasília, com o tema Alimentação e Saúde, em 2009 em Macapá, com o tema Biodiversidade, Saúde e Desenvolvimento Sustentável para Todos, em 2011 novamente em Brasília, 2012 em Brasília, com o evento da Rio +20, 2015 foi na cidade de Arrasa, na França, sobre agroecologia, 2019, então, aconteceu em Urutaí, Goiás. Foi muito interessante esse fórum, foi a partir daí que eu, particularmente, comecei a vivenciar o fórum de forma mais intensa. 2023 foi na França, onde eu tive a grata surpresa de conhecer o professor Luciano, que está presente aí, com seus alunos do IFMG, e 2025 vai ser no campus Bambuí, no IFMG, e estamos todos muito ansiosos. Eu não vou tentar passar, mas se... Nous avons été accueillis dans la ville de São Luís pendant une semaine, dans des conditions quasi idylliques. Donc, ça a été un grand moment, d'autant plus que nous sommes arrivés dans une semaine festive correspondant à la semaine de la danse. Donc, en plus des visites techniques, nous avons eu droit à des rassemblements festifs. Interessante esse depoimento, dizendo que foram acolhidos de forma festiva aqui em São Luís, e aparece logo um cemitério, né? Mas a gente leva para o cemitério do Gavião, porque a cidade tem muitos nicknames, né, como Atenas brasileira, terra de poetas, e a gente leva, então, para visitar os túmulos dos famosos. Mas aquele vídeo, de forma muito resumida, é um relatório da experiência que aconteceu em 2019, quando recebemos, então, 11 estudantes e 2 professores, nossos parceiros da França, para o fórum que foi em Urutaí, Goiás. Aqui eu já entro, então, mais na finalização, mostrando algumas imagens.
Nós fomos, então, numa missão à França, a missão, inclusive, que o Oiti está fazendo agora. Ele vai exatamente visitar esses interlocutores lá no Ministério da Agricultura e da Soberania Alimentar, em Paris. São eles que organizam a educação agrícola na França, diferentemente do Brasil. Quem cuida da educação agrícola lá é o Ministério da Agricultura e não o Ministério da Educação. E essa foto do lado esquerdo é na Embaixada do Brasil, que não sei se vocês já visitaram, mas eu recomendo como um dos prédios mais bonitos da capital francesa, inclusive com esse quadro maravilhoso do fotógrafo brasileiro. Um outro programa que nós temos em construção é o programa da EFREI, o outro parceiro, né, a Universidade EFREI em Paris, e a Sup Biotech, com as quais a gente está construindo o Brafitec e Brafiagri. Estamos em diálogo constante. Aqui foi a visita que fizemos a Serviço Cívico. Essa garota que está aqui, a Vitória, com o nosso reitor, ela foi a segunda garota que fez o Serviço Cívico na França, com nossa escola parceira, no Instituto Saint-Joseph, e eles vão passar 10 meses na França, com tudo pago pela França. Então, por isso que eu digo que é um programa muito generoso ainda, desenvolvendo ações que tocam a área das ciências agrárias, mas que vão a muitas outras competências, inclusive soft skills, porque moram em regiões rurais muito pequenas, como é o caso dessa cidade, numa cidade onde o castelo onde ela atua, a escola, é num castelo lindíssimo, fica a 20 quilômetros de onde ela mora. Então, ela atravessava uma floresta de bicicleta, e uma moça nessa idade, 18, 19 anos, para enfrentar 10 meses, passando pelas estações, inclusive o inverno, precisa ter realmente muito equilíbrio. Nós já estamos hoje na terceira Serviço Cívico, que está voltando nas próximas semanas da França, a Cauane, e para o ano que vem nós conseguimos ampliar esse serviço, e vamos mandar agora para o nosso alívio 2 alunos ao mesmo tempo. E aí eles vão poder se apoiar a partir, então, do ano que vem, porque vão juntos. Fechando, então, o balanço com a França, nós temos, então, o Serviço Cívico, a dupla diplomação que estamos construindo na área de agronomia, e também com foco em inovação, tanto na EFREI quanto na Sup Biotech. O edital para licenciaturas é com a Argentina. Os alunos da área de licenciatura, incluindo os professores de espanhol, estavam se sentindo alijados do processo de internacionalização, e nós passamos o ano inteiro construindo esse acordo que foi assinado, que vai ser, os editais já estão lançados, inclusive agora estamos selecionando já os 20 alunos e 5 professores de espanhol que vão vivenciar 4 semanas de experiência profissional em Córdoba, na Argentina, na Universidade de Córdoba, e empresas locais, escolas privadas e públicas, na própria Universidade de Córdoba, nas disciplinas de metodologia de ensino. Tem um curso realmente muito interessante. Para os professores, tem 2 semanas, 2 semanas presenciais e 1 semana de aula virtual, que antecede a experiência presencial, e para os estudantes são 4 semanas presenciais. Isso tudo está dentro também de um projeto, eu não vou tomar muito tempo, porque o Edilson foi muito feliz e ele é uma grande referência nos centros de línguas. Mas os centros de línguas do Instituto Federal receberam esse ano R$75 mil cada um dos 5 centros, no edital de fomento, para criar um modelo que a gente vai chamar de excelência, com móveis padronizados, paredes plotadas, recursos audiovisuais de primeira linha, que inclusive buscamos nas nossas missões à China e a outros países, e esse edital também já saiu, e os 5 campi dos 29 do IFMA vão ser agraciados, então, nesse próximo ano, em 2025, com novos centros de línguas. Eu termino, então, aqui essa primeira parte, agradeço a atenção de todos vocês, e me coloco à disposição para colaborar ou responder alguma pergunta que vocês tenham. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigada, professor Wilton, pela aula maravilhosa, por todas as dicas. Bom, nós temos aqui, olha, 2 perguntas, que a gente ainda tem um momentinho, né, até às 3h45. Tem uma pergunta aqui da Ana Maria Freitas Barcelos, eu não sei se ela prefere fazer ou quer que eu leia.
Bom, eu vou ler e se ela quiser acrescentar alguma coisa, fique à vontade, tá bom, Ana Maria? Ela colocou assim, gostaria de saber se conseguimos acessar, vírgula, se a verba é utilizada por meio do portal da transparência. Eu acredito que tenha sido feita na fala do Edilson, quando ele mostrou, né, Edilson? Pode responder? Sim, sim, por favor. Tá. Então, muito obrigado, Andresa, por ter lido a pergunta. Ana Maria, muito obrigado pela sua pergunta, tá? Eu vou te dizer a forma que eu faço aqui, e aí você verifica se na sua instituição é um caminho viável. No melhor dos mundos, os próprios diretores disponibilizam isso se solicitados, né? Mas se você se sentir muito invasivo, perguntar, desconfortável, o que que eu faria? O que que eu faço, pelo menos? Vou até te mostrar aqui, vou abrir aqui, vou apresentar para ficar mais fácil, tá? Vocês estão vendo a minha tela? A tela normal, a tela que eu estou acessando agora, eu penso, né? Sim, sim. Sim, tá. Tá bom. Então eu vou lá no meu e-mail, eu abro o site do IFPM, certo? Que é a instituição em que eu trabalho. Aí eu vou até a opção institucional, que está logo aqui. Quando eu vou em institucional, vocês estão vendo, né? O passo a passo, certo? Sim. Tá, eu vou em institucional, eu tenho pró-reitorias, aí eu clico em pró-reitorias, Ana Maria, abro a pró-reitoria de administração, e quando eu abro, eu tenho execução orçamentária, tá aqui. Quando eu clico em execução orçamentária, tem o valor dos últimos anos, todos por caixinha. Aqui a 20RL que eu falei para vocês, aqui a 2994, olha a 4572 de capacitação, está aqui. Quando eu clico, aparecem os valores para mim aqui, ó, dizendo exatamente o que foi executado por campus, o que foi empenhado, o que foi executado, o que foi devolvido em cada um dos campi. Então, eu penso que, né, a esta altura vou parar de apresentar para eu voltar a conversar com vocês aqui. Parar de apresentar. Então, eu penso que a esta altura de disponibilização dos dados, eu penso que todos os institutos tenham feito a mesma coisa. Então, deve ter aí só achar o seu caminho, para falar de números finalizados do ano anterior. E para falar de números do ano corrente, uma das formas é perguntar diretamente e a outra é entrar num site que se chama Tesouro Gerencial. Você tem que fazer um mini cadastro que tem lá. Ele é aberto para todo mundo que tem um CIAP. Até acho que para quem não tem também. Eu penso que é de ordem pública, mas para quem tem CIAP, sim. Você faz um mini cadastro e lá você acompanha dia a dia o que está sendo empenhado, o que está sendo executado de cada uma das caixinhas. Entendeu? Saber os números passados que já estão no site já municia muito bem o seu diálogo com os seus gestores. Para dizer assim, ó, no ano passado vocês devolveram tanto, vocês estão indo pelo mesmo caminho? Porque se vocês estiverem indo pelo mesmo caminho, libera o recurso. Gente, eu faço uma metáfora que chega a ser constrangedora. Me permitam rapidamente, porque eu sei que agora é um momento de turno de pergunta e resposta, mas bem rapidinho. É uma metáfora constrangedora. Eu vejo uma pessoa com um prato muito cheio de comida, eu estou vendo que ela tem 8 espetinhos, aquele de carne assada, e eu sei que ela não consegue comer. E eu não tenho nenhum. Porque uma das dificuldades que a gente tem é recurso, o Wilton falou bem aí, né? Ainda mais com a escalada do dólar. Aí eu viro para a pessoa e falo assim, você vai comer todos esses alimentos que estão aí? A pessoa diz, eu vou comer. Você fala, tá bom, eu estou acompanhando. E aí eu sei que o momento máximo de fazer alimentação tem uma data. Para que todos sabem, a execução do governo federal é 9 de dezembro. Gente, faltam 5 dias. Faltam 5 dias. Tem vezes que o governo até reabre alguns dias a mais, mas é 9 de dezembro. Aí eu sei que restam 400 mil. Agora, é indelicado da parte desse gestor me procurar hoje para me oferecer o dinheiro, faltam 5 dias, já não me ajuda mais. Até posso tentar, de forma desesperada, fazer alguma coisa, e tento, tá? Eu sou aquele jogador de futebol que eu vou até fora da linha buscando a bola, depois eu vi que já saiu da linha. Mas o ideal teria sido ele ser um gestor mais comprometido institucionalmente e lá em setembro, no máximo, na pior das hipóteses, ter me chamado e dito o seguinte, olha, eu não vou conseguir executar. Aconteceram fatores variados, pode pegar 200 mil e gerar oportunidades para estudantes. Então, eu acho que a gente precisa fazer esse movimento de convencimento e pressão em quem está na cadeira, porque é uma pressão não em meu nome. Já me disseram, tá? Eu sou uma pessoa incômoda aqui, eu incomodo as pessoas.
Um elefante incomoda muita gente. Já me disseram, inclusive, assim, ó, você acha que tudo é para você o dinheiro? Eu falei, não estou defendendo nada para mim, não. Não sou estudante do IFTM, não vou usar nada disso aí. Estou defendendo em nome dos estudantes. Entendeu? Então é por aí, tá? Agradeço esta pergunta e vamos seguir. Muito obrigada, viu, Edilson? Imagina. Esclarecedor. Tem uma outra pergunta aqui do Henrique Arlindo, é nosso aluno aqui de licenciatura em Geografia. Ele coloca como podemos melhorar a internacionalização nos institutos federais e como motivar os alunos a participarem dos programas. Você pode responder para a gente, Vilton? Posso tentar. Muito obrigado pela pergunta, né? Eu vou dar as minhas... Eu acho que um resumo do que o Edilson e eu falamos já seria uma primeira resposta, possível resposta a essa pergunta. Mas primeiro, usufruir do esforço, né, que as relações internacionais do seu instituto, do Instituto do Estudante, não sei se é do IFMG, já oferece, então, dos centros de línguas, da oferta dos cursos de línguas, das oportunidades que são dadas, porque é impressionante, viu, Andresa e demais colegas? Às vezes, com muita dificuldade, o Instituto gera um serviço, né, oferece um serviço de curso de língua, ou um edital de mobilidade, e chega às vésperas de vencer o prazo de inscrição desse edital, a gente vê que os alunos ainda não se manifestaram, não fizeram suas inscrições, ou fizeram de forma incompleta, ou não apresentaram os documentos. Então, a minha primeira resposta é: aproveite e usufrua de todas as ofertas que o IFMG já faz. E acompanhe, né, com carinho os movimentos que vão agora inovando e ampliando essas ofertas, trazendo mais línguas. Eu acho que é muito importante o Instituto oferecer línguas no plural, cursos de várias línguas, do inglês, obviamente, do espanhol, francês e outras línguas. Como vocês viram, o Oiti pediu para que eu falasse dessas ações, mas a diversidade de línguas permite aos alunos de ciências agrárias de acessar a internacionalização. A licenciatura só pôde ser atendida na Argentina, portanto, com espanhol. Então, se não tivessem essas línguas em jogo, a gente não teria essas oportunidades para todas essas áreas. E, em terceiro e último lugar, é que esteja sempre pronto com a questão da língua e dessa preparação para ir nas oportunidades. Procurem oportunidades além dos institutos federais. Hoje a gente tem a internet. Se fizer bom uso dela, você tem acesso a editais dos próprios países. Nos Estados Unidos tem muitas ofertas, no Canadá tem ofertas, na França tem ofertas, na Argentina, Espanha, todos esses países, por meio dos seus consulados, das suas contas no Instagram, sigam essas contas no Instagram, fiquem muito atentos. Eu acho que isso é uma coisa que os estudantes já fazem, mas acreditem, construam esse sonho e sigam realmente confiantes. Muito obrigada, professor Vilton. O Luciano levantou aqui a mão. Sim. Ô, Andressa, tudo jóia, né? Bom, vocês foram muito felizes em convidar o Edilson e o Vilton, são referências na internacionalização. O Edilson ajudou a gente bastante nas reuniões, porque a gente tem um desafio grande, né, para abarcar o próximo Fórum Franco-Brasileiro em Bambuí, né? Então, nós tivemos aqueles 2 dias de reunião com a Fanny, né, em Belo Horizonte, da reitoria. Foi muito boa a participação do Edilson, e o Vilton também nos ajudou muito também, porque o IFMG está mandando o primeiro aluno de serviço cívico, né, para o Liceu Nature, né, a nossa primeira experiência, né, e o Vilton nos ajudou muito, inclusive dando o caminho das pedras, né, de como fazer isso, nos ajudou a fazer o edital, né, então ajudou bastante também, né, então agradecer a presença dos dois, que foi muito útil para o IFMG. Disponha, Luciano. Obrigada, Luciano. Eu tenho uma pergunta também, na verdade, assim, aproveitando os minutinhos aí que ainda faltam, sobre a questão dos centros de idiomas, né, núcleos de idiomas, que é algo que a gente tem patinhado aqui no
no Instituto, né, é algo que a gente tem tentado aqui construir. A gente tem um curso de letras em Congonhas, né, então a gente tem buscado uma sementinha através dali, porque a gente sabe que a língua estrangeira, ela pode ser uma barreira, né, como também pode ser o facilitador aí, né, para as ações. E vocês, né, o pessoal, todo mundo sabe da dificuldade de aprender, né, um outro idioma. Mesmo o espanhol aqui, né, a gente consegue entender bastante, mas tem a questão da fala, para aproveitar, né, como vocês disseram, de maneira adequada. Então, nesse minutinho que falta, pena que, assim, falta bem pouco, porque é algo que é muito caro para mim, assim, eu gostaria que um de vocês pudessem comentar rapidamente sobre essa questão de como que foi a experiência de formação desse centro de língua, né, no Triângulo IFTM ou no IFMA. Você quer começar, Edilson? Posso rapidamente. Bom, então vamos lá, em segundos, então, Andresa. É um movimento contrário às várias vozes dissonantes, né, que vão dizer simplesmente que não vai funcionar, que não dá certo, que não tem um espaço próprio, não tem um espaço ambientado. Hoje, a exemplo do que o Wilton tem movimentado no Maranhão, a gente tem algumas poucas salas já ambientadas, ficaram uma gracinha, mas isso veio muitos anos depois. No começo, realmente, era professor, aluno e carteira puxada aqui para frente para fazer um semicírculo em contraturno, no horário que não está sendo utilizado. Tem todos os tipos possíveis de ataque. O pessoal utiliza a sala que está reservada para o centro de idiomas, no horário que não deveria, não quer sair. Tem uma visão quantitativa e qualitativa, uma briga constante que até hoje a gente tenta combater, e combate bem, mas combate com mais facilidade por conta do nosso centro que já tem 11 anos. Mas tem diretor, sim, recém-chegado, que vai olhar e falar assim, passei na porta, vi um professor doutor, topo de carreira, dando aula para 7 pessoas. Isso é um absurdo. Isso é dinheiro público jogado no lixo, porque na visão dele, a aula só vale se tiver 35 pessoas na sala. Então, tem todo esse movimento. Mas eu digo que a virada de chave, já que os meus segundos são poucos, eu fui a Santa Maria, a Janete, inclusive, está aqui, me convidou para ir lá falar presencialmente sobre isso. Eu fui a Santa Maria e eu disse, a virada de chave, na minha opinião, foi quando nós conseguimos convencer a alta gestão de incluir como contagem efetiva, contagem regular as aulas ministradas no Centro de Línguas. Enquanto as aulas forem contadas como uma atividade da extensão, para além das aulas do professor, eu vou te contar o que vai acontecer em 30 segundos para o meu amigo Wilton fazer suas considerações. Você vai convidar, por exemplo, a professora Andresa, que já tem 18 aulas, e fala, Andresa, vamos dar aula com a gente, o Centro de Línguas está vindo forte, vai ser bom para os meninos, cara, contem comigo. Aí você vai vendo as dificuldades. Você um dia, de ordem prática, faz um cálculo e percebe que seu salário não mudou nem R$1, que você está mais longe dos seus amados aí, familiares, e você está trabalhando mais para ganhar o mesmo tanto. Aí se sente desconfortável, é começo da criação, na primeira oportunidade você fala, não quero mais, porque não muda nada na sua vida. Então hoje nós temos na nossa grade aqui, o professor escolhe se ele vai dar aula no integrado, na graduação, no mestrado, no doutorado, ou no centro de idiomas, e a aula é aula. Ela conta regularmente dentro da grade. Entende? Então, o reitor precisa abraçar isso e fazer um convencimento até para o procurador jurídico. Porque tem procurador jurídico que fala, não pode, isso é proibido. Por que é proibido? Isso é aula do mesmo jeito. Então, tem todo esse movimento aí. Achei que foi uma virada de chave muito importante para nós. Aqui é aula normal, tá? Não, muito obrigada, Edilson. Nossa, obrigado. Em alguns segundos, então, só talvez trazendo a experiência do Instituto Federal do Maranhão, dos nossos... Enfim, eu acho que na política nacional, no nosso DNA, muitas vezes o planejamento não é o que vem antes. Primeiro a coisa acontece, depois ela vai tentando ser organizada, né? E não foi diferente aqui no Instituto Federal do Maranhão, nos 29 campi. Para que vocês tenham uma ideia, tem campos onde ainda não tem nenhum centro de língua, nenhuma ação nesse sentido, e tem um deles, que eu posso citar pelo orgulho que nós temos, que é o campus Bacabal, que está implantando o primeiro campus bilíngue, onde o curso de técnica em química vai ser em inglês, ministrado em inglês. Então, olha o desnível, né, dos 29 campi. Então, tem vários campi que têm centros de línguas efetivos, com inglês, francês e espanhol, tem outros que não têm todas essas línguas, mas o que eu posso dizer, concordando e fazendo eco a tudo que o Edilson traz, quanto à carga horária dos professores, que isso é um ponto muito positivo, mas a gente não conseguiu implantar em todos os campi,
pela falta de professores. É uma outra coisa, é que esse campus que é destaque, que vai implantar agora o campus bilíngue, ele conseguiu fazer contratação externa pela extensão. Então, alunos, ex-alunos, que já são hoje formados em curso de letras, inglês e espanhol, estão sendo contratados como prestadores de serviço. E eles trabalham nos centros de línguas, ministrando línguas, com a carga horária fechada, né, inclusive bem mais alta do que dos próprios professores, exclusivamente naquelas áreas. A gente sabe que uma aula de língua estrangeira dentro de um centro de línguas, com as propostas audaciosas que nós temos de internacionalização, não podem ser aquelas famosas aulas que muitos de nós tivemos, né, dentro de salas de aula, com livros e sem recursos audiovisuais. Então, esses professores que realmente têm esse perfil e são contratados por meio desses perfis, inclusive, o crivo, tem feito um trabalho brilhante e tem dado um resultado excelente. Bom, mais uma vez, meu muito obrigado. Acho que se eu pudesse, eu faria mais um monte de perguntas, porque realmente trabalhar em rede é muito bom poder ouvir vocês, assim, a gente fica até mais tranquilo com os desafios que a gente enfrenta aqui. Então, mais uma vez, assim, de coração, Edilson e Vilton, nossa, maravilhosa, as aulas e as dicas preciosíssimas, anotei várias aqui, e meu muito obrigado. E contem conosco também, né, com a nossa participação, com a nossa parceria também aqui do Instituto. E Beleza. venham a Belo Horizonte tomar um cafezinho com pão de queijo, estamos aqui de portas abertas, viu, gente? Andresa, muito obrigado pela acolhida, muito obrigado a todos, Vilton, muito obrigado mais uma vez. Não esperaria um momento menos prazeroso que isso, de forma alguma, foi muito bom mais uma vez. E estou à disposição de todos no e-mail que eu coloquei, dilsonpimenta@iftm.edu.br. E, enfim, o Oiti tem meu contato, o pessoal, o Luciano tem, então quem precisar fica à vontade para me chamar, tá bom? Também estou à disposição para o que precisarem aqui no IFMA. Vou aceitar o convite, viu, Luciano e Andresa, quando for Belo Horizonte, eu apareço. E quando passarem aqui nos Lençóis Maranhenses, vierem de férias, também avisem, serão recebidos. Luciano só se voltar, né, porque já veio aqui várias vezes. Mas apareçam, é um prazer. Hoje foi um dia muito feliz, apesar de estarmos com uma agenda muito dinâmica, acontecendo muitas coisas. Eu fiquei muito alegre, muito feliz em participar dessa tarde com vocês. Obrigado, até a próxima. Muito obrigada, já pode preparar o mineirês e não pode rejeitar nada em Minas, tem que aceitar tudo que é desfeita. O Edilson já sabe, né? Pessoal, nós já estamos fechando, porque nós já passamos bastante do horário, então eu agradeço a todo mundo que participou. Matheus, você tem considerações sobre a organização para a gente fechar? Sim, eu gostaria que a sala não fosse encerrada após o encerramento da gravação, para que eu pudesse acessar o chat e poder registrar as presenças. Ok. Muito obrigada, viu, Matheus, pela organização. Eu vou encerrar, então, só a gravação e continuo aqui com a sala aberta. Tá bom? Perfeito. Muito obrigado. Muito obrigada, então, a todos. Um abraço, pessoal. Boa tarde.